Olá, como é que vocês estão? Eu hoje quero trazer aqui um conjunto de reflexões que espero que te façam sentido. Hoje quero falar contigo sobre algo que talvez sintas, mas que nem sempre consegues explicar. Aquela sensação de estares parada, de saberes o que tens para fazer, mas não conseguires agir, não conseguires entrar em ação. De sentires que algo precisa mudar, mas tudo fica adiado, bloqueado, travado. E isso começa a pesar-te, começa a gerar frustração, culpa, até uma certa dúvida sobre ti própria. Porquê é que eu não consigo? Porquê é que eu sei, mas não faço? E deixa-me dizer-te algo muito importante. Tu não estás assim por falta de força, nem por falta de vontade, nem por falta de capacidade. Há algo mais profundo a acontecer dentro de ti e quando tu entendes isso, tudo começa a mudar. Porque ninguém vive bloqueado por acaso. O bloqueio não aparece do nada, ele vai-se construindo ao longo do tempo, através de padrões, emoções, formas de pensar e formas de viver que se tornam automáticas. Será que estás a viver em piloto automático? Há algo que vejo acontecer muitas vezes. Mulheres que vivem há tantos anos a cuidar de tudo e de todos que deixaram de cuidar de si. Acordam, resolvem, organizam, antecipam, sustentam, mas fazem tudo em piloto automático. E quando estás em piloto automático, tu não escolhes, tu reages. E quando tu vives a reagir, vais-te afastando de ti e entrando em conflito contigo e com os outros. A verdade é que tudo começa no teu mundo interno, tudo começa dentro de ti e eu sei que isto pode ser uma frase simples, mas se tu realmente integrares isto, a tua vida vai mudar, porque nós fomos muito ensinados a olhar para fora, a achar que o problema está no outro, no comportamento do outro, na forma como o outro fala, como o outro age, ou então nas circunstâncias, no tempo que não temos, na pressão, nas responsabilidades e atenção, tudo isto existe, mas não é isso que define a tua experiência. O que define a tua experiência é o lugar interno de onde tu respondes a tudo isto. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e ter experiências completamente diferentes. Porquê? Porque não é o que acontece, é como isso é vivido por dentro. E aqui está algo muito importante. Tu não reages ao que está a acontecer agora. Tu reages ao significado que aquilo ativa dentro de ti. E esse significado vem de onde? Das tuas histórias, das tuas experiências, das tuas emoções acumuladas, das tuas crenças, dos teus padrões. Por isso, muitas vezes achas que estás a reagir ao presente, mas na verdade estás a reagir a algo do passado que foi ativado. E enquanto isso não for consciente, vais continuar a repetir, mesmo quando queres muito fazer diferente. E isto gera uma frustração enorme, porque tu sabes, tu tens consciência depois, tu olhas para trás e pensas: eu não queria ter falado assim, eu não queria ter reagido assim, eu podia ter feito diferente, mas no momento não conseguiste. E depois vem a culpa, e depois vem o cansaço, e depois vem aquela promessa interna: para a próxima vou fazer melhor. Mas depois volta a acontecer tudo igual. E isto desgasta muito. Mas quero que percebas isto com muita clareza. Isto não é falta de força, não é falta de disciplina, não é falta de capacidade. É falta de consciência do momento presente. Porque no momento em que és ativada, tu não estás presente. Tu estás dentro do padrão, tu estás dentro da emoção, tu estás dentro da reação e nesse lugar não há escolha, há automatismo. Por isso é que a mudança não começa por fazer diferente, começa por ver, começa por observar, começa por ganhar consciência do que está a acontecer dentro de ti. Porque no momento em que tu vês, tu deixas de estar totalmente identificada. Passas a estar um passo atrás e esse passo atrás muda tudo, porque cria espaço. E é nesse espaço que a reação deixa de ser automática e a resposta passa a ser possível. E a consciência treina-se, não é algo que aparece de repente, é algo que se constrói todos os dias nos pequenos momentos. E começa com algo muito simples, mas muito poderoso: curiosidade. Curiosidade por ti, não julgamento, não crítica, curiosidade. Começa por parares, mesmo que seja por alguns segundos, e fazer perguntas, perguntas que te tragam para dentro. Qual é o teu papel aqui? Estou a reagir? Estou a responder? Estou a querer compreender ou a querer ter razão? Estou a agir com força ou estou em defesa? O que é realmente meu nesta situação? Isto é mesmo sobre mim? Ou estou a levar para o lado pessoal? E repara numa coisa, no momento em que perguntas, tu já não estás completamente dentro da reação. E quando observas, há um pequeno espaço que se abre. E nesse espaço tu respiras diferente, tu sentes diferente, tu escolhes diferente
E é assim que começa a mudança. Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É subtil, é progressiva, mas é profunda, porque deixas de viver em piloto automático e começas a viver com consciência. Deixas de ser dominada pelos padrões e começas a reconhecê-los. Deixas de reagir sem perceber e começas a escolher com presença. E isso muda tudo, porque quando tu mudas o lugar de onde respondes, tudo o resto começa a mudar contigo, as pessoas e as circunstâncias. Mas agora vamos falar um pouco de algo que eu considero muito importante, as emoções, porque muitas vezes tu achas que és tu que estás a decidir, mas não és, são as tuas emoções. E isto é fundamental perceber, porque enquanto não percebes isto, vais continuar a viver numa sensação de perda de controle, como se algo dentro de ti tomasse conta e tu só percebesses depois. E atenção a isto, as emoções não são um problema, as emoções não são inimigas, as emoções são sinais, são mensagens, são linguagem interna. O problema não está em sentir, o problema está em não reconhecer o que estás a sentir, ou em julgar aquilo que sentes, ou em reagir diretamente a partir da emoção, sem passar primeiro pela consciência. E isso acontece todos os dias. Quantas vezes já te sentiste irritada e respondeste com irritação? Quantas vezes já te sentiste cansada e perdeste a paciência? Quantas vezes já te sentiste sobrecarregada e tudo te pareceu demais? E depois vem a culpa. Eu não devia ter falado assim, eu não devia ter reagido assim, eu sou sempre igual, e entras num ciclo muito duro contigo própria. Mas deixa-me dizer-te algo com muita clareza. Isso não é falta de amor, isso não é falta de controle, isso é falta de consciência emocional. Porque quando tu não sabes o que estás a sentir, a emoção passa a comandar-te, e quando a emoção comanda, tu reages, sem espaço, sem escolha, sem presença. Agora imagina isto de outra forma. Imagina que a emoção é como um sinal no teu corpo. A irritação não aparece do nada, a exaustão não aparece do nada, a sobrecarga não aparece do nada. Há sempre algo antes, mas como não paras, como não escutas, como não reconheces, esse sinal cresce, e quando cresce demais, explode em comportamento. Por isso é que o trabalho não é controlar a emoção, é reconhecê-la mais cedo, é dar-lhe espaço antes de ela te dominar. E isto começa com algo simples, mas poderoso, dar nome ao que estás a sentir. Parece simples, mas muda tudo. Quando consegues parar e dizer a ti própria: eu estou cansada, eu estou irritada, eu estou sobrecarregada, eu estou frustrada, eu estou triste, algo muda imediatamente, porque deixas de ser a emoção e passas a observá-la. E esta diferença é enorme, porque enquanto tu és a emoção, tu reages. Mas quando tu observas a emoção, tu ganhas espaço. E esse espaço é tudo. É nesse espaço que tu respiras diferente, que o teu corpo se acalma, que a tua mente abranda. É nesse espaço que nasce a escolha, porque a emoção deixa de te dominar e passa a ser algo que tu consegues escutar. E quando escutas, começas a perceber o que essa emoção te está a querer dizer. A irritação pode estar a mostrar um limite ultrapassado, a exaustão pode estar a pedir descanso, a sobrecarga pode estar a mostrar que estás a dar mais do que consegues sustentar, e a tristeza pode estar a pedir recolhimento. O medo pode estar a pedir proteção. E quando tu começas a olhar para a emoção desta forma, ela deixa de ser um problema e passa a ser uma orientação. Mas para isso precisas de parar, precisas de sentir, precisas de te permitir não estar sempre bem. Porque muitas mulheres vivem com uma exigência enorme de estar sempre disponíveis, fortes, capazes, e ignoram completamente aquilo que estão a sentir. E depois o corpo fala, e fala bem alto. Por isso a consciência emocional não é controlar emoções, é criar relação com elas, é permitir que elas existam sem te dominarem, é reconhecer sem julgar, é sentir sem te perderes. E quando tu começas a fazer isso, deixas de viver em reação e começas a viver em presença. Mas ainda te quero falar de mais um ponto, que é a forma como tu comunicas isso, como comunicas com os outros e contigo, porque a comunicação começa dentro também. A forma como falas contigo cria a forma como te sentes. Se tu repetes constantemente: eu não tenho tempo, eu não consigo, sou sempre eu, nunca chega, tenho de aguentar, o teu corpo vive nessa realidade. Essas frases não são neutras, elas criam tensão, elas alimentam culpa, elas reforçam o cansaço. Por isso a comunicação autêntica começa aqui, na forma como tu falas contigo própria, e depois sim, na forma como falas com os outros. Comunicação autêntica é alinhamento entre aquilo que pensas, aquilo que sentes e aquilo que expressas.
Mas há algo muito importante aqui. A autenticidade não é dizer tudo o que te vem à cabeça. Isso não é autenticidade. Isso é, na mesma, reação. A autenticidade é responsabilidade. É dizer a verdade com consciência. É falar sem te traires, mas também sem ferires o outro. Porque uma verdade sem consciência pode magoar, mas uma verdade com presença transforma. E aqui entram 3 bloqueios muito comuns: o medo de desagradar, o medo do conflito e o automatismo emocional. E por causa disso, ou te calas ou explodes. Ou nem consegues dizer o que realmente sentes e isso acumula no corpo, acumula na tua mente, interfere nas tuas relações. E eu quero que reflitas agora sobre isso. Tu não consegues comunicar com verdade se não estiveres também no teu corpo. Se estás só na cabeça, se estás acelerada, se estás em tensão, tu não estás presente e sem presença não há comunicação consciente. Por isso, tudo começa na fisicalidade. Voltar ao corpo, respirar profundamente, sentir os pés no chão, colocar a mão no peito, no abdômen, parar. Só isto já muda o teu estado e quando o teu estado muda, a tua forma de falar muda, a tua forma de reagir muda, a tua forma de estar muda também. Por isso, sempre que precisares de te conectar, de sentir, de estar presente, usa o teu corpo como essa âncora. E agora eu pergunto-te: quais são os teus valores? A tua intenção? Quando é que vais começar a viver com mais consciência? Quando é que vais deixar de reagir e começar a escolher, mesmo com medo, mesmo com desconforto? Porque viver com consciência não é viver sem emoções difíceis, é conseguir senti-las e ainda assim agir alinhada contigo. E depois há algo muito libertador. Tu tens padrões, formas de agir, formas de comunicar, formas de decidir. E muitas vezes julgas-te por isso, mas não há nada de errado contigo. Há sim padrões que se tornaram automáticos. E quando tu os vês, deixas de ser dominada por eles. Passas a ter escolha, passas a ajustar, passas a crescer e, no fundo, é isto que quero que leves daqui. Tu não estás bloqueada por falta de capacidade. Tu estás bloqueada porque estás desconectada de ti, desconectada do teu corpo, desconectada das tuas emoções, da tua verdade, da tua presença. Mas isso pode mudar e não precisa de ser tudo de uma vez. Podes começar pequeno, muito pequeno. Começa por observar as frases que dizes a ti própria. Começa por perguntar: o que é meu aqui? Antes de reagires. Começa por nomear o que estás a sentir, sem julgamento. Começa por parar e respirar antes de falares. Começa por ouvir, sem preparar uma resposta. Começa por lembrar que o outro também fala a partir da sua história. Começa por escolher um pequeno passo esta semana. Fácil, pouco, pequeno, devagar, porque é assim que a mudança acontece. E quando tu começas a mudar de dentro para fora, a tua vida começa a mudar muito por fora também. E é aí que a transformação acontece. Espero que esta partilha te tenha inspirado. Revê esta live, tira as tuas notas e nós estamos aqui, prontas para te abraçar, para partilhar contigo, para te fazer pensar, acima de tudo. Até já!